pessoas não estão atendendo o telefone, né? Cada dia menos as pessoas atendem o telefone. Então, a estratégia é... Como tentar remarcar um paciente que nunca compareceu, mas que um dia antes da consulta desmarcou? O que falar para ele reagendar e comparecer? Isso é um insight bem interessante, Tuane, e olha só. A gente utiliza, né, e ensina isso no método Power Doctor, que é a técnica da repescagem, tá? Agora, existe um ponto muito interessante na comunicação com os pacientes, tá? Sempre que você quer estimular e manter o paciente conectado para comparecer no seu consultório, na primeira consulta, ou ele faltou, ele desmarcou, ou ele veio na primeira consulta e ainda não retornou para a segunda, a linguagem que tem que ser utilizada nas mensagens, e realmente a gente sabe, pessoal, que hoje é uma realidade, né? Não atender o telefone, as pessoas não estão atendendo o telefone, né? Cada dia menos as pessoas atendem o telefone. Então, a estratégia é tentar fazer uma ligação, e a gente tem o nosso script de repescagem. Tanto na ligação, a primeira opção deve ser uma ligação de voz, não é um áudio, uma ligação mesmo. A segunda opção, uma mensagem de áudio ou uma mensagem escrita. Mas basicamente o enredo, Tuane, tem que ser o seguinte, pessoal. Vocês precisam aguçar a curiosidade. Atenção, que isso que eu vou falar é o cutting edge do processo de marketing e comunicação no mundo, tá? Cutting edge, Donald Willey, tá? Maior livro de marketing atualmente, tá? Um dos maiores best-sellers do New York Times no mundo, tá? O que ele fala? Ele fala o seguinte: você precisa aguçar a curiosidade do seu cliente, aguçar a curiosidade do seu paciente em comparecer no seu consultório. E não o contrário. Não pode parecer que você está correndo atrás da pessoa, que você está pedindo para a pessoa. Porque a tendência das pessoas hoje em dia é justamente não ir bloquear, porque as pessoas estão sem tempo, as pessoas estão sem paciência. Elas precisam de soluções rápidas, mas elas precisam, num primeiro momento, sentir curiosidade e sentir vontade, tá? Então, como que você aguça a curiosidade e como você faz a pessoa sentir vontade? O primeiro ponto é mostrar preocupação com ela, tá? Então, mostrar assim, olha, você tinha o seu horário, imaginamos que tenha acontecido alguma coisa, espero que esteja tudo bem e gostaríamos de oferecer um novo momento para você conhecer a nossa clínica e para você conhecer o nosso sistema de trabalho, ou para você conhecer a doutora Tuane, justamente porque quando conversamos, por exemplo, se ele já falou uma vez no telefone, ela tem que fazer um gancho na mensagem com o que o paciente falou a primeira vez no telefone. Por exemplo, ela falou com o paciente no telefone e se ela usou o script Power Doctor, o paciente contou um pouco da história dele. Ele pode ter contado que ele já fez algum tratamento em outro lugar, ou que ele já usou aparelho, ou que ele tem um dente ausente, ele gostaria de repor. E se ela segue o método Power Doctor, ela anotou no prontuário do paciente essa informação a respeito das características pessoais dele quando ela fez a primeira ligação para agendar. E aí ela faz esse gancho e fala assim: como você comentou comigo que você já usou o aparelho e está nesse momento preocupado com a posição dos seus dentes, ou como você comentou comigo que você tem a perda de um dente, tem essa preocupação em buscar a correção disso ou buscar a reposição da perda desse dente, quero te dizer que estamos à sua disposição para te ajudar na busca da sua saúde bucal plena. Estamos à sua disposição para te auxiliar na conquista da sua saúde bucal plena. Por quê? O que hoje a linha de comunicação fala é o seguinte: você tem que tratar a pessoa de uma maneira que aguce a curiosidade dela. Então, por exemplo, se você tem um scanner, você pode dizer: olha,
E na consulta, a doutora vai realizar o seu escaneamento e vai apresentar para você a simulação do seu sorriso, mostrando o seu antes e depois já na simulação. E você vai poder visualizar como vai ficar o seu sorriso no final. Veja como é importante você falar do paciente. Você tem que falar do paciente. O paciente tem que sentir que a construção da saúde bucal plena dele é a história do herói dele. Ele tem que sentir que ele é o protagonista, ele é o herói da própria história dele e você é o guia, tá? Você é o condutor. Então você tem que falar dele e aguçar a curiosidade dele com alguns elementos a respeito dele mesmo que ele pode descobrir. Se você não tem o scanner, você pode colocar na mensagem assim: olha, seria muito interessante você comparecer na sua consulta de diagnóstico, porque nessa consulta a doutora vai realizar as suas fotografias e vai poder apresentar casos similares ao seu, já tratados, para que você tenha possibilidade de visualizar como ficaria o seu sorriso após a correção dos dentes. Tudo bem que com a foto dele, você mostrando fotos de casos similares, não é a simulação do sorriso dele exatamente, mas já dá para ele ter uma percepção de como vai ficar o sorriso. Dessa forma, você tá falando dele, você tá colocando o paciente no centro da conversa e ao mesmo tempo você está aguçando a curiosidade dele em ir na consulta, porque você tá falando uma coisa legal que pode acontecer, que é ele visualizar como vai ficar o sorriso dele no final. Ela também pode usar outros elementos, por exemplo, olha, seria muito interessante se você pudesse comparecer na consulta para que você pudesse tirar todas as suas dúvidas que você comentou comigo a respeito da sua saúde bucal plena, a respeito da preservação dos seus dentes para o futuro, a respeito das perdas dentárias que você pode evitar e pode deixar de acontecer, a respeito do ciclo restaurador repetitivo. Então, dependendo do que ele citou na primeira conversa no telefone, no caso da Tuane, a gente está falando de uma ligação de repescagem, de você rechamar o paciente que não compareceu, são esses dois elementos que tem que ficar na mente da sua secretária.